Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Voltou o Brasileirão 2025 após a pausa aí para o Mundial, onde os brasileiros foram, na minha opinião, muito bem, obrigado, contrariando, né, o que muita gente torceu aqui no Brasil para ir mal. Como é Mundial de Clubes, todas as outras torcidas, com algumas exceções, torceram para que os clubes brasileiros fossem mal. Essa é a verdade. Né? E alguns comentaristas bairristas também, né, torceram para os clubes irem mal. Só que, na minha opinião, os clubes quebraram a cara de todos eles. Então a gente volta para o nosso bom e velho Campeonato Brasileiro, que, na minha opinião, vai ser muito mais visualizado pelo mundo, muito mais procurado pelo mundo, pelo que os 4 times brasileiros fizeram no Mundial. E a gente volta, né, tendo um clássico carioca. Um dos times que estava no Mundial, o Botafogo, atual campeão da Libertadores, e venceu o PSG, campeão da Champions, que está na final, né? Vai ficar no currículo do PSG, se ele for campeão, que na primeira Copa do Mundo de clubes da FIFA, com modelo de Copa do Mundo de seleções, não foi campeão invicto, porque perdeu para o Botafogo. Está na história. Tá na história. Daqui a 100 anos ele vai contar essa história. Tá lá, ó. O PSG foi o primeiro campeão, mas não foi invicto porque perdeu para o time brasileiro, o Botafogo. Ponto. E o Botafogo, depois do Mundial, joga contra o Vasco da Gama, que ficou aqui. Teve uma pausa para descanso, depois treinando com o Diniz, tentando encaixar a coisa. Mas, cara, eu vou usar aqui um meme, né? Que rola, né? Que a galera. Rapaz, brasileiro tem um monte de defeito, né? Pô, mas brasileiro é criativo pra cacete, né? Brasileiro é criativo pra cacete. E eu vou usar uma dessas frases. Rapaz, quando é que vai despiorar pro Vasco da Gama? Né? Que todo mundo fala, pô, não despiora nunca. O Vasco tem um mês, né? Parado. Vamos treinar. Pra ser bem sincero, eu não vi nada. Ah, o time do Vasco é ruim? É. Eu acho ruim, fraco. Mas, porra, eu tenho que usar a frase. Não despiora nunca. Eu não tô sacaneando, não. É, na verdade, cara, hoje eu tava vendo, antes do jogo, eu tava vendo esses negócio de comédia, né? É, e aí, cara, eu vi um. Eu não sei qual é o nome daquele grupo, mas é muito engraçado os caras. E aí tem um cara que chega no céu, né? O cara que chega no céu, o cara tá no céu. E aí ele ele vai retornar, né? Ele vai reencarnar. E aí tá lá, acho que Deus, né? Falando, ó, tu vai reencarnar. Ele, pô, eu vou reencarnar como jogador de futebol, né? Ele, não, jogador de futebol. Então vamos lá. 1, 2, 3, você vai reencarnar no time do Espírito Santo. Ele, pô, no time do Espírito Santo não, pô, pelo amor de Deus. Queria uma Premier League, alguma coisa assim, pá, coisa e tal. Ele, ó, Premier League não dá. Vamos fazer o seguinte. Tu pode ir pro Vasco da Gama. Ele, porra, pro Vasco da Gama? Tem outra opção, não? Ele tem esporte. Aí ele, porra, clube do Espírito Santo, Vasco da Gama, esporte. Tem outra opção? Ele falou, tem, aquelas baratinhas que fica dentro d'água, né? No mar, aquelas baratinhas do mar, da água salgada. O cara acabou preferindo retornar como baratinha do que ser jogador do esporte e do Vasco. É uma piada. Mas, cara, o Vasco ficou um mês. E o Vasco mostrou o quê? Vou ser bem sincero. O Vasco mostrou o quê? O Botafogo tem um conjunto, mas tem um treinador novo que nunca treinou um time, tá conhecendo agora as peças. Porra, bicho, isso vai ficar difícil. Então, Botafogo 2, Vasco 0. Justo. Botafogo 2, Vasco 0, justo. A gente vai falar sobre isso, vai dar nos números. Vamos falar sobre a classificação e o próximo jogo de Vasco e Botafogo. Então eu peço a você, meu amigo torcedor botafoguense, que está feliz,
E meu amigo torcedor vascaíno, que eu tenho que fazer a pergunta, não vai despiorar nunca? Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode ajudar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração com o frango que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal e inscreva-se no canal. E não esqueça de hypar os vídeos, tá? É muito importante você hypar os vídeos. Depois que você curtir, vai abrir uma aba hypar, você vai lá e clica. Tá? Você pode fazer isso 3 vezes durante uma semana no mesmo vídeo. Então, além de curtir e compartilhar, não esqueça de hypar os vídeos. Vamos aqui logo para a classificação. Com essa vitória, o Botafogo, que tem um jogo a menos que todo mundo, quer dizer, que todo mundo não. Tem muitos times que tem 12 jogos também, como o Flamengo, também tem um jogo a menos. Vai ter times que vão ficar com 2 jogos a menos, é o caso do Palmeiras, né, que não joga nessa rodada, mas o Botafogo sobe para a 5ª colocação com 21 pontos. Ele pode perder essa 5ª colocação para o Bahia, que vai jogar ainda neste sábado contra o Atlético Mineiro. Ele pode perder ou para o Bahia ou para o Atlético Mineiro. Se o Atlético Mineiro vencer, o Atlético Mineiro vai a 23. Se o Bahia empatar, vai a 22. Né? Se der empate, o Bahia vai a 22 para o Botafogo. O Atlético Mineiro fica com 21. E aí vai para o saldo de gols. Pelo saldo de gols, não passa e o Botafogo tem uma vitória a mais. Então, o Atlético Mineiro, para passar o Botafogo, tem que vencer. Tá? O Bahia basta empatar. O Fluminense não joga nessa rodada. E o Mirassol, se ganhar, vai a 20. Então, o Botafogo pode perder uma posição só. Uma posição. Ou para o Bahia, ou para o Atlético Mineiro. E aí ficar na 7ª colocação, já que o Fluminense não joga. E o Mirassol tem 17 pontos. As próximas partidas. E o Vasco da Gama, lógico. Tem que falar do Vasco da Gama. O Vasco da Gama, com esta derrota, está aqui na 14ª colocação com 13 pontos. O Internacional jogou e ganhou, foi a 14. O São Paulo jogou e perdeu, está com 12. O Santos não vai jogar, então não pode passar o Vasco. O Vitória jogou e perdeu. E o Fortaleza ainda vai jogar. O Fortaleza pode vencer e ir a 13 pontos, o mesmo número de pontos do Vasco. Se o Fortaleza vencer, fica com 3 vitórias. O Vasco tem 4, então o Fortaleza não passa. Então o Vasco vai terminar ali a rodada na 14ª colocação. Tá? Próximos jogos. O jogo da 14ª rodada. O Vasco da Gama sai para enfrentar o Juventude e o Botafogo enfrenta o Vitória em casa. Bom, vamos lá. Primeiro, o campo estava um lixo. Né? O jogo foi em Brasília, o campo estava um lixo. Cheio de areia, difícil de jogar. Aí a gente vê numa Copa do Mundo, que a gente acabou de sair, um tapete, aí volta para nossa realidade. Né? Aí os europeus querem falar alguma coisa. Irmão, eu quero pegar os times europeus e botar aqui para disputar o Campeonato Brasileiro nesse campo. Quero ver os grandes times, PSG, Real Madrid, jogar nesse campo. Jogar naquele tapete é fácil, né, irmão? Não estou desmerecendo. PSG é um timaço. É o melhor do mundo hoje disparado. Pô, irmão, mas joga aqui, nessa várzea, que é esse campo que foi o clássico carioca, né? Então, primeiro ponto. Campo horroroso. Segundo, primeiro tempo, eu vi os jogadores falando, não, primeiro tempo foi corrido, primeiro tempo foi isso, jogamos bem, primeiro... Achei o primeiro tempo uma merda. Ruim, de dar sono. Tá? Teve ali uma ou outra defesa, mas um jogo ruim. Difícil a criação, as coisas não estavam encaixando muito. Talvez o jogo ficou parelho no primeiro tempo, porque o Botafogo ainda estava procurando se encontrar. Né? Estava procurando se encontrar. Então terminou o primeiro tempo 0-0, mas num jogo, na minha opinião, bem fraco. Bem fraco. E aí a gente vai para o segundo tempo. Segundo tempo, o Botafogo se encaixou, tocou melhor a bola, e aí a gente vai, né? A gente vai aqui falar de
de alguns jogadores. O Savarino teve uma certa dificuldade, mas o Montoro, pelo lado do campo, o garoto argentino, muito bom jogador. Quando ele entrou algumas partidas lá no Mundial, eu já tinha falado, pô, esse moleque tem qualidade. A maneira como ele domina a bola, como ele dá o tapa, tu vê que é diferente. Dá para perceber quando o cara é diferente, quando ele domina. Ao dominar, tu já sabe se o cara tem qualidade ou não. Eu vou até te lembrar aqui, galera mais antiga, o Flamengo tinha um senhor chamado Liminha, seu Liminha, nas categorias de base. E ele fazia muito de jogar bola, né? Pra ver a galera como dominava a bola. Dava pra ver, dava para ver. Eu fiz divisão de base do Botafogo, né? Agora me fugiu um nome para o treinador que tinha lá. Isso na época de 80 e alguma coisa. Antes do título do Botafogo, tá? De 89. Antes. Que também fazia a mesma coisa, reunia a molecada, levantava, jogava bola, e tinha alguns que já era cortado no domínio de bola. Ele jogou a bola, tu segurou com a mão e perguntou, tá goleiro? Não, então sai. Mais ou menos por aí. Então, esse garoto, olha, qualidade. É uma boa, um bom achado do scout do Botafogo. E aí o Botafogo começou a ficar mais solto e com 3 minutos saiu o gol do Arthur Cabral. Arthur Cabral que eu torço muito para dar certo. Eu gosto muito do Arthur Cabral, acompanhei Arthur Cabral no Ceará. Depois ele foi pro Palmeiras, fizeram uma sacanagem com ele no Palmeiras. Ele entrou uma partida, numa furada, não jogou bem, depois não botaram mais o cara e depois venderam. Sacanagem que o Palmeiras fez com o moleque. Deixou o moleque um ano parado, praticamente. Né? Eu torço muito para o Arthur Cabral dar certo, que o Brasil está precisando de centroavante. E eu espero que o Arthur Cabral dê certo, já fez o seu gol. E aí o Vasco desmantelou todo, ficou todo a culhão. O Botafogo conseguiu dominar o jogo, depois saiu o gol do Natan Fernandes. O Botafogo poderia ter feito mais 1 ou 2 gols, esse placar poderia ter sido uns 3-0, que não seria nenhum absurdo se fosse um 3-0. O Vasco completamente perdido no segundo tempo. O Vasco de dar pena. O Vasco de dar pena. Você olhar o Vasco no segundo tempo, fica quase que impossível pensar que o Vasco ficou um mês parado treinando. Cara. Fica quase que impossível. O Vasco ficou um mês parado treinando e faz isso. Então, irmão, placar muito justo. Aí a gente pega aqui. O Botafogo teve 21 chutes, o Vasco 11. O Vasco chutou 5 vezes em direção ao gol. O Botafogo 6. O Vasco teve mais posse de bola. Sim, teve mais posse de bola. Porque o Botafogo fez o gol, deu uma recuada, o Vasco ficou com a bola, mas não sabia muito o que fazer com a bola. E o Botafogo aproveitou lá os seus contra-ataques. O Botafogo foi malandro, foi esperto, né? Porque já estava ganhando de 1-0, viu que o Vasco tinha que ir para cima, ia dar espaço. O Natan mesmo teve oportunidade, antes do Natan fazer o gol, ele teve uma oportunidade que ele perdeu, não sei nem se ele estava impedido ou não. O pênalti que o Botafogo reclamou, para mim teve falta assim antes, né? Teve um empurrão no jogador do Vasco. Cara, ia ser complexo. Se não tem a falta, se ele ia dar o pênalti ou não. Que a mão do jogador do Vasco estava para baixo, né? Estava colado no porco. Mas eu fiquei com a impressão que ele, mesmo com o braço colado no corpo, ele usa aquele braço como extensão do corpo. Acho que se não tivesse dado a falta, ele ia marcar o pênalti. Acho que ele não marcou o pênalti por causa da falta. Tá? Essa é minha opinião. Aí você pega a precisão dos passos ali, uma precisão alta, 26 faltas ao total, muitas faltas, né? Impedimentos, só um para o lado do Botafogo, escanteio 5 para um lado, 3 por outro. Mas a grande diferença está aqui no número de chutes. O Botafogo chutou mais. O Botafogo está se encontrando ali. E aí você já vê uma mudança radical, né? Renato Paiva, 3 volantes, e aí você vê aí o Ancelotti, né? O treinador do Botafogo, já botando ali 2 volantes, 2 meias de criação, Savarino e o Montoro, um mais aberto, outro mais centralizado,
tu já vê uma forma, um formato diferente do Botafogo querendo propor mais do jogo. Terminou o jogo, posse de bola do Vasco. Porém, foi uma condição do jogo, que o Botafogo fez um gol na frente. O Botafogo ainda precisa melhorar? Lógico. O Botafogo ainda está se encaixando, o treinador ainda vai se encaixar, ainda está conhecendo as peças. Tá? Mas a tendência é que o Botafogo seja um time que fique com a bola, que propõe o jogo, pode até usar o contra-ataque, que é uma arma forte, mas não como prioridade. Então eu acredito que o Botafogo vai ser um time que vai ter um poder de criação muito maior do que tinha com o Renato Paiva. Tá? Então, cara, é muito justo, na minha opinião, muito justo a vitória do Botafogo por 2-0 e poderia ter sido mais. E pro Vasco? Não, o Vasco tem que encontrar uma maneira de despiorar. Por quê? Não despiora nunca. Tá feia a coisa pro Vasco. Tá aí a minha análise, um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto, fui.